O tempo oficialmente acabou e os Estados Unidos estão discretamente posicionando a maior armada naval da história moderna bem na costa do Irã. Veja, enquanto Teherã tenta demonstrar força realizando exercícios navais conjuntos chamativos com a Rússia, o blefe deles está desmoronando. E eu falo isso literalmente. Um caça iraniano acabou de cair do céu no meio do exercício, expondo forças armadas que estão desmoronando por dentro. Isso revela que a postura deles é só uma encenação desesperada. Mas isso não significa que o perigo acabou. Por isso, com as negociações nucleares completamente paradas, o Pentágono passou a considerar apenas opções militares. Relatórios explosivos estão vazando agora, indicando que um ataque inicial direcionado em solo iraniano pode começar em questão de dias. Esse plano é enorme, então vamos ver o que está acontecendo na região. O Irã iniciou exercícios militares esta semana como uma demonstração de força. Navios de guerra russos se uniram a eles no Golfo de Omã para mostrar que o Irã não deve ser subestimado. O objetivo disso era claro. Foi um sinal para o mundo de que o Irã é poderoso e tem aliados poderosos. Talvez para evitar ações militares, ao mostrar que o custo seria alto demais. Mas veja o que realmente aconteceu durante os exercícios. Um caça F-4 da Força Aérea Iraniana caiu a cerca de 80 quilômetros, ou aproximadamente 50 milhas da base iraniana, e o piloto morreu. Por causa do acidente, os jatos iranianos estão literalmente se desintegrando e caindo do céu durante sua demonstração de força. Isso não é projeção de poder, isso é humilhação. E os Estados Unidos perceberam agora. Infelizmente, há uma coisa com a qual se preocupar quando se trata do Irã, e é o poder da IA iraniana. Veja, os iranianos agora estão exibindo sua marinha em vídeos online. O único problema é que esses vídeos parecem, de forma muito óbvia, gerados por IA. Mesmo assim, os Estados Unidos não estão arriscando. É por isso que os Estados Unidos reuniram uma das maiores concentrações militares na região desde a Guerra do Iraque. Aqui estão mais detalhes. O mais interessante é que eles têm muitos caças posicionados. Porém, ao analisarmos alguns mapas criados, vemos que há muitos aviões-tanque de reabastecimento aéreo. Então, aqui no dia 16 de fevereiro, rastreamos 6 aviões-tanque KC-135 de reabastecimento aéreo saindo de Mildenhall, no Reino Unido, para uma base na Grécia. Eles já posicionaram esses aviões. E então hoje, durante a noite do dia 18, mais 10 aviões-tanque vieram dos Estados Unidos continentais. Fizeram uma parada no Reino Unido, provavelmente para reabastecer, e seguiram para a Grécia e Bulgária. Bases americanas lá, então esses aviões-tanques são realmente importantes porque eles criam essa impressão de que os americanos têm muitas bases no Oriente Médio. Mas, por razões políticas, se não puderem usá-las, não precisam delas, pois têm bases na Grécia e Bulgária. Poderiam usar Chipre e Equatorial. E os aviões-tanque vão dar o alcance que esses caças e bombardeiros podem precisar para atacar o Irã se necessário. A peça final do quebra-cabeça são as aeronaves Sentry-E3 muito fáceis de reconhecer. Esses são os AWACS, os aviões de alerta e controle aéreo. 6 deles já estão na região. Você pode iniciar uma guerra com um desses, pois eles realmente veem todo o campo de batalha. E assim, com as aeronaves Sentry-E3. Sabemos que os americanos, até o fim de semana, podem realizar uma campanha muito grande se quiserem. Vou mostrar o que os Estados Unidos têm a uma distância de ataque. Não só no Oriente Médio, mas também na Europa e no Oceano Índico. O reforço inclui cerca de 200 caças, ou seja, F-16, F-20 e 2 F-35 e F-15. Também inclui 2 grupos de ataque de porta-aviões, o USS Gerald R. Ford e o USS Abraham Lincoln. Além de destroyers, cruzadores e mísseis Tomahawk capazes de destruir qualquer alvo. Muita gente está olhando para tudo isso e dizendo que os Estados Unidos não estão blefando, porque você não montaria algo tão grande só para blefar. E eles estão certos. Os Estados Unidos já mostraram que estão dispostos a atacar o Irã. A Operação Martelo da Meia-Noite evidenciou isso ao mundo. Mas é aqui que queremos ter cuidado. Ter a capacidade não significa que um ataque está a caminho. O que isso significa é que os Estados Unidos têm opções e o Irã sabe disso. Veja o que o presidente Trump disse, ontem mesmo. Ele deixou claro que o Irã ainda tem tempo para negociar. Documentos. Sim, por favor, sim, por favor.
Hoje, sobre o Irã, coisas ruins acontecerão. É realmente uma coisa ruim. O que isso vai significar? Não vou falar com você sobre isso. Qual é o objetivo, né? Se houver uma ação militar dos Estados Unidos... Bem, nós vamos fazer um acordo, ou vamos conseguir um acordo de um jeito ou de outro. Mas com um ataque militar, é preciso eliminar o programa nuclear. Não vou falar com você sobre isso, mas ou vamos conseguir um acordo, ou vai ser ruim para eles. Prazo final da Jamaica. Eu acho que esse seria tempo suficiente, 10 a 15 dias no máximo. Queremos destacar que, só porque alguém diz algo, não significa que vá cumprir. É mais importante observar ações do que palavras. Então, por que um ataque ocorreria? Bem, o único motivo para o ataque acontecer é porque o Irã não está oferecendo nada próximo do que os Estados Unidos querem em um acordo nuclear. As exigências dos Estados Unidos são bem simples. Suspender o enriquecimento de urânio, o programa de mísseis balísticos e o apoio a grupos como Hezbollah, Hamas e Houthis. O Irã já se recusa a discutir os dois últimos pontos. Sobre o enriquecimento, aceita pausá-lo apenas por 3 anos, não de forma permanente. E, em troca, o Irã quer a suspensão total das sanções. Isso mostra uma grande diferença entre o que os Estados Unidos querem e o que o Irã está disposto a ceder. E é por isso que o governo Trump está considerando o uso da força. O Wall Street Journal está agora informando que o governo está avaliando um ataque militar inicial e limitado ao Irã. O ataque visa pressionar Teherã a aceitar as exigências dos Estados Unidos. Segundo o relatório, se autorizado, pode ocorrer em poucos dias, provavelmente neste fim de semana. Os alvos incluiriam instalações militares e prédios do governo. E se o Irã ainda se recusar a cumprir após esse ataque inicial limitado, bem, a campanha só vai se ampliar cada vez mais. Isso significa mais alvos e ataques até que aceitem um acordo ou ocorra uma mudança de regime, imagino eu. Mas não é só a mídia americana que noticia isso. Países do Oriente Médio informaram diretamente ao Irã que, segundo sua inteligência, uma operação dos Estados Unidos acontecerá em breve. Além disso, a Rússia também informou ao Irã que, com base na avaliação deles, os Estados Unidos estão preparando um ataque. Dentro de alguns dias, talvez em algumas horas, todos estão dando praticamente o mesmo prazo. Agora vamos analisar o que os países realmente fazem, pois ações falam mais alto que relatórios de inteligência. O primeiro-ministro da Polônia pediu que cidadãos poloneses deixem o Irã imediatamente. As palavras exatas dele foram que, em poucas horas, a Polônia não será capaz de evacuar ninguém. Poucas horas, não dias, nem semanas. Para ser justo, os países vêm emitindo alertas de viagem há meses, mas horas, e não dias, é definitivamente um nível diferente de urgência. Soldados noruegueses estacionados no Iraque estão sendo evacuados de volta à Noruega. O motivo oficial para essa ação é o aumento do risco de as tensões explodirem na região. Agora, a Noruega não é o primeiro país a fazer isso. Outras nações ocidentais retiraram soldados, mas a Noruega é aliada da OTAN, liderada pelos Estados Unidos. Quando países da OTAN evacuam tropas, sabem que algo vai acontecer. É aí que as coisas se complicam. Nem todos na OTAN concordam com um ataque, de acordo com a mídia britânica. O Reino Unido está impedindo Trump de usar bases americanas na Inglaterra e a base conjunta Estados Unidos, Reino Unido em Diego Garcia, no Oceano Índico. Diego Garcia é essencial, sendo uma das áreas de preparação mais importantes para operações no Oriente Médio. Notamos relutância semelhante de aliados como Arábia Saudita e Catar. Países com acordos de defesa com os Estados Unidos hesitam em permitir o uso de seu território para ataques ao Irã, principalmente devido ao risco de retaliação iraniana. O Irã deixou muito claro que, se algum país árabe ajudar os Estados Unidos a realizar os ataques, isso significa que o Irã vai retaliar contra esses países árabes. O Reino Unido é diferente, faz parte da OTAN e é considerado o aliado mais próximo dos Estados Unidos. A decisão final cabe ao primeiro-ministro Keir Starmer, mas, até o momento, a Grã-Bretanha está dizendo não. Mais uma coisa que vale a pena notar em tudo isso é que aqueles navios russos que mencionamos no início do vídeo, que se juntaram ao exercício militar do Irã. Bem, alguns deles ainda não estão deixando a região. Isso não significa que a Rússia vai defender o Irã.
Eles não estão lá só para observar se acharem que um ataque dos Estados Unidos está próximo. Rússia e China querem observar tudo o mais de perto possível. Querem ver como os Estados Unidos operam, que armas usam, como se coordenam. É simplesmente uma enorme oportunidade de coleta de inteligência. Os mesmos adversários que armaram o Irã agora estão se posicionando para aprender com a destruição do Irã. E a parte mais engraçada de tudo isso é que o Irã é membro do BRICS. Mas parece que ninguém realmente está vindo defender o Irã. As peças estão no lugar, todos já emitiram seus avisos. E agora esperamos para ver se o fim de semana trará diplomacia ou destruição. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo para receber qualquer atualização sobre essa situação. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.